Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, teólogo, pedagogo e professor de educação ambiental. Hoje eu venho falar com vocês sobre algo bem importante. Nós estamos na semana de comemoração da Laudato Si e eu venho trazer algumas questões sobre essa encíclica, esse texto tão importante. Quando nós começamos a falar disso, nós lembramos de várias coisas, né? Vários detalhes, vários caminhos que a gente pode andar para chegar nesses contexto de escrita do texto, né? Da encíclica em si, né? Nós podemos começar falando da doutrina social da igreja, dos seus textos tão marcantes dentro das realidades sociais que cada sociedade passou em determinado momento histórico. Quando nós falamos da Laudato Si, nós lembramos primeiramente do Papa Jorge Bergoglio, ou Francisco, né? Ele já se intitulou com esse nome, já tendo essa missão de olhar para os marginalizados na sociedade, que era tão frequente, né, nessa, como que eu posso dizer, nessa missão pessoal dele, né? Quando ele escolheu ser padre, quando ele atuou como arcebispo e todas as funções que ele teve durante a sua vida, ele sempre teve um olhar bem específico para o povo, né? E a gente percebe em toda a sua vida como isso foi marcante em todas as suas ações, inclusive como Papa. Então, quando nós falamos, e ele sempre teve presente, né, a questão em quatro frentes: os pobres, a política, a educação e essa conversa com as outras religiões, né, esse diálogo interreligioso, né. Mas quando nós entramos na Laudato Si, ela já vai trazer uma questão pertinente para a época que foi escrita, que era a questão ambiental. Como ver e analisar esse cuidado do planeta, né? O Papa Francisco, ele já traz as questões ambientais já no seu primeiro capítulo, no qual já trazendo toda a questão do o que está acontecendo com a casa comum. E aí ele traz dados científicos, questões de temperatura, questões de poluição, impacto ambiental em toda a fauna e toda a flora, todo esse contexto ele traz nesse capítulo. Já depois ele traz um embasamento bíblico para enfatizar como nós devemos cuidar da criação e como ele vê essa criação. Aí a gente já faz uma analogia como São Francisco de Assis via essa criação, né? Como irmão, como irmã, respeitando cada um como irmãos, literalmente, né? Até conversando com eles, né? A gente pode verificar nos escritos franciscanos, né? No capítulo 3, ele já traz como os nossos costumes, os nossos modos de vida estão impactando essa nossa casa comum, né? Como as nossas escolhas se tornaram chaves para a crise ecológica. E isso é bem importante porque tudo que ele nos fala já nos dá pontos onde nós podemos mudar, seja pessoalmente, seja comunitariamente, em comunidade, seja em escalas maiores, né? No capítulo 5,
no capítulo 4, ele já traz a definição do que seria ecologia integral, né? Que seria ver uma inter-relação em toda a estrutura dentro do nosso planeta, né? Seja nós como seres humanos, em relação a nossos aspectos sociais e ambientais, considerando tudo isso em um nicho só, para daí assim a gente poder evoluir e cuidar tanto de nós mesmos quanto da nossa casa comum, do planeta, né? Então ele traz a ecologia ambiental, a econômica, a social, a cultural, a ecologia da vida cotidiana e trazendo em cada uma, quando ele traz a definição dela, trazendo pontos que nós devemos melhorar. Por fim dela, ele traz no capítulo 5 as linhas de orientação e ação. Esse é muito importante porque ele traz já, tanto no aspecto macro como no micro, ações que podem mudar essa visão em relação ao nosso planeta. E o capítulo 6 fecha com a educação e espiritualidade ecológica. Então, trazendo já essa dimensão dentro da nossa espiritualidade e como ela está relacionada intrinsecamente aos nossos valores cristãos. Refletir sobre diferentes elementos de uma ecologia integral relacionando, incluindo as dimensões humanas e sociais, como já falei. Tudo está interligado. E nós temos que ter consciência que o uso sustentável do que o planeta nos fornece, nós precisamos considerar a sua capacidade regenerativa, né? E hoje nós estamos, é muito claro, através de dados científicos, que isso já está no limite extremo, né? Então, mesmo depois de escrito o texto, o Papa Francisco mesmo não viu umas mudanças muito eficazes, que fez com que ele lançasse outro texto, a Laudato Deum. E no final dela ele deixa muito claro que a mudança que ele imaginava acontecer do macro para o micro deveria estar acontecendo da forma inversa, do micro para o macro, porque não houve uma evolução como ele acreditava. Então hoje, nós da Pastoral da Ecologia Integral pretendemos atuar dentro de cada comunidade, de cada paróquia, a fim de levar esse pensamento de que você em casa, nas suas escolhas, seja alimentares, seja nas escolhas de compras, toda essa questão social tem que passar por essa espiritualidade ecológica, a fim de que tudo que eu faça terá um impacto no meio ambiente. Então, não basta eu falar que eu queira que a Amazônia seja protegida, que os rios não sejam poluídos pelas empresas, se eu mesmo estou usando produtos que poluem a natureza, que poluem a água. Então, eu tenho que dar o exemplo dentro da minha residência, da minha casa. Então, esse é o chamado. Esse é um vídeo curto, só para a gente trazer algumas ideias desse texto, desse maravilhoso texto, e que futuramente eu pretendo trazer mais contribuições e um estudo mais eficaz desse texto dentro de um contexto, né, que a gente fala de igreja, tendo em mente esse nosso Papa Francisco, latino-americano, com todas as suas contribuições, com toda a sua escolha muito cristológica, né, para os excluídos e os marginalizados. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo curto. É um prazer falar sempre com vocês.
e em breve trarei mais alguma contribuição, né? Fique com Deus e pense. Fica um convite, leia o texto Laudato Si, que é um texto que vai mudar você e, consequentemente, mudar suas ações. Um grande abraço.